Essa exposição de desenhos do meu avô, Paulo Werneck, mostra esse acervo, né, que ele deixou depois da sua morte, em 87. E muitos desses desenhos são feitos em papel de pão, papel de padaria. Isso para mostrar que, para ele, esses desenhos eram apenas projetos. Ele não encarava como uma obra de arte, ele muitas vezes dava de presente para o pedreiro, para o assentador do mosaico. Mas eu acho que um dos aspectos mais importantes do trabalho dele é que ele desenhava numa escala muito pequena. Esses desenhos eles têm, em média, 20 centímetros de comprimento, e depois eles teriam que ser transferidos para paredes enormes, né? Prédios de 20 metros de comprimento. O primeiro projeto dele é interessante porque é como se ele estivesse experimentando coisas diferentes. Então a gente tem um painel com uma sereia, depois você vê uns cavalos pastando num pasto, e ele também começou aí a testar formas de abstração. Na verdade, em 42, que foi quando ele fez esses painéis, a abstração não tinha ainda entrado inteiramente no Brasil, né? Há vários críticos que mencionam isso, né? Que a abstração ela só vai chegar nas artes plásticas mais tarde, que o Paulo ele foi um dos pioneiros. Apesar de seu consolidado trabalho abstrato, Werneck produziu muitos murais figurativos, que são característicos do início da sua produção artística. Os projetos desenhados a guache nos remetem a uma iconografia em torno da construção de uma suposta brasilidade, com referência aos povos originários, afrodescendentes, à floresta e a outros elementos da cultura nacional, temas muito valorizados pelo movimento modernista brasileiro nesse período. Ele era eminentemente um artesão. Cortava esses mosaicos manualmente. Ele tinha lá uma equipe pequena de assistentes que ele contratava durante os grandes projetos, e ele cortava uma a uma dessas pastilhas. Que o mosaico era uma coisa tão nova, não existia ainda no Brasil, que ele não tinha ferramentas. Então ele mandou fabricar essa cortadeira de mosaico. Eu li recentemente uma carta dele para o meu irmão, em que ele diz: puxa, meus amigos ficam querendo que eu faça uma exposição de pinturas, mas o que eu gosto mesmo é de colocar a minha arte, o meu trabalho nas paredes e na arquitetura. Quer dizer, ele era amigo de uma turma de artistas, né, que militava na esquerda na época, Oscar Niemeyer e vários outros, né, sempre frequentaram o ateliê dele, Israel Pedrosa, Portinari, né? Eles acreditavam que o trabalho da arquitetura era um trabalho para criar qualidade de vida para a população. A partir de 1946, seu trabalho passa a apresentar uma nova ordem e dinâmica visual, que vão perdurar por décadas. Com uma gama de cores mais restrita, de tons menos contrastantes e mais sutis, numa composição em planos de cores e sobreposições que criam um vocabulário de imagens intrigantes, vagamente reconhecíveis. Se eu tivesse que escolher um painel que simbolizasse, né, tudo que ele sempre quis fazer, é o painel que fica em frente à Candelária, no Rio de Janeiro, ali naquela praça Pio XI.
e que, de fato, fico impressionada quando as pessoas me dizem: mas eu passo em frente a esse painel todos os dias no caminho do trabalho, acho lindo e nunca soube de quem era. O artista desenvolveu desde o início de suas atividades como muralista dezenas de projetos de mosaico padrão pensados principalmente para revestimentos de grandes superfícies. Dedica-se então à criação de composições com elementos da geometria plana que, combinados, permitem formas mais complexas. A Igrejinha da Pampulha, embora não seja um prédio no Rio de Janeiro, a gente sempre gosta de destacar, porque foi uma aventura modernista. Foi em 1943 que Paulo Werneck produziu sua obra emblemática. Com cerca de 20 metros de extensão, os painéis da Igrejinha da capital mineira são a primeira obra abstrata disponível ao grande público no Brasil. A partir dos painéis da Pampulha, suas composições assumem com mais liberdade toda a superfície disponível. O crítico de arte Lauro Cavalcante conclui que Werneck executa uma diáfana abstração que nada ilustra, mas se transforma na própria pele da arquitetura.